Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma escola interativa, essa escola interativa especial dessa semana que o DEB está fazendo, trabalhando o plano de trabalho docente, hoje aqui com a equipe de Ciências Naturais. Então os palestrantes de hoje são a Arlene Philipsen, de Biologia, técnica pedagógica do DEB, o Ronival José Tonon, da técnico pedagógico de Ciências do DEB, a Lilian Kelly dos Santos, que é a técnica pedagógica de Química, e o Otto Henrique Martins da Silva, técnico pedagógica de Física, então todos técnicos lá do DEB. A gente vai passar a palavra à mesa, então, mas antes de passar, deixa eu dar um recado para lembrar para vocês que, então, hoje é o pessoal de Ciências Naturais, amanhã, às 10 horas da manhã, também continua com o pessoal da Matemática, e na sexta-feira, dia 30, às 14h30, o pessoal das Linguagens. Fazer esse recado então, para vocês avisarem aí, quem ainda não está sabendo, para eles virem acompanhar a gente. Eu vou passar, então, a palavra à mesa. Olá, professores. Bom dia. Bem-vindos a mais esta escola interativa. Este será um momento de troca de ideias referentes às possíveis relações que podem haver entre os conceitos dos conteúdos básicos das nossas disciplinas aqui presentes. E também haverá a apresentação de uma proposta de metodologia de trabalho docente dentro de uma perspectiva histórico-crítica e dialética discutida por Gasparin. Estão presentes, como a Carol já apresentou, o professor Otto, a professora Lília, a professora Arlene e eu de Ciências. Nós apresentaremos sugestões de elaboração do plano de trabalho docente através do detalhamento de um recorte de um PTD de cada disciplina. Deste modo, para que possamos evidenciar a metodologia proposta por Gasparin e apresentar essas possíveis relações interdisciplinares. Bom, nesse momento, eu faria 3 pedidos a vocês. Que todos os colegas, professores de todos os núcleos, tenham à mão um bloco de anotações para que vão anotando as curiosidades, as divergências, as indagações que surgirem, para que no final de cada bloco vocês possam se manifestar. E assim a gente possa pegar e transformar esse momento realmente numa escola interativa. E caso não haja possibilidade de todos poderem tirar suas dúvidas, os 32 técnicos disciplinares vão estar à disposição para sanar essas questões daí, futuramente. Bom, então vamos iniciar pelo recorte do PTD de Ciências, elaborado pela professora Maureen e por mim. Pode avançar na tela. Então, nessa tela aqui, é uma exposição para vocês entenderem sobre essa apresentação dessa proposta, dessa metodologia de Gasparin. Esse método pedagógico proposto é pela pedagogia histórico-crítica, é nela que nós vamos nos fundamentar. Essa obra de Gasparin, ela é constituída por 5 momentos. Um momento que corresponde à prática social inicial do estudante. Que nessa prática social inicial é aquilo que alguns de nós comumente já trabalhamos, que nós chamamos de sondagem dos alunos. No segundo momento, o autor trabalha sobre um título chamado de problematização. Nesse segundo momento, é aquilo que quando nós fazemos a nossa prática docente, a gente pode chamar de contextualização, ou mesmo de problematização, sensibilização. Então, este seria o segundo momento dessa metodologia proposta. Um terceiro momento, ele chama de instrumentalização, que é o momento propriamente dito, da aula que nós realizamos de uma maneira mais tradicional. É o momento em que você trabalha o conteúdo científico escolar diretamente com o aluno. Daí, num quarto momento, que o autor chama de catarse, seria o momento em que acontece a internalização desses conhecimentos científicos escolares, ou o momento em que acontece a aprendizagem propriamente dito. E no último momento, que ele chama de prática social final, é o momento em que o aluno, após ter internalizado esses saberes, esses conhecimentos, ele tem uma nova postura de vida, uma nova postura em relação ao seu meio. Por isso que é chamado de prática social final. Esses momentos serão detalhados quando cada colega aqui utilizar a sua proposta de trabalho
detalhando ela. Vai ficar muito mais compreensível. Essa metodologia de trabalho não é nada, como eu diria, inovador. É apenas mais uma proposta que estamos apresentando como formação continuada para todos os nossos colegas professores. Essa metodologia, ela parte de dois pressupostos. Que o conhecimento se origina da prática social dos homens que agem sobre a realidade, a modificam e são modificados por ela, numa relação dialética. Poderia avançar uma tela? E também parte do segundo pressuposto, que as organizações sociais, culturais, artísticas, políticas, econômicas e religiosas cumprem essa função. Bem, começaremos. Pode ir para uma terceira tela? Na terceira tela, ele volta aqui sobre a metodologia dialética. A pedagogia histórico-crítica, ele trabalha dentro de uma perspectiva dialética, em que a ação docente deveria partir da prática do estudante, teorizar sobre ela e voltar à prática para transformar esta prática inicial. É isso que está detalhado nos 5 momentos da obra de Gasparin. Pode avançar. Agora, no recorte que nós fizemos de um PTD, expondo a todos aqui que esse aqui não é um plano de trabalho docente. Nós fizemos um recorte para trabalhar de maneira mais detalhada algumas questões para que nós possamos evidenciar as possíveis relações interdisciplinares que podem ocorrer entre as disciplinas afins e também para evidenciar esta metodologia de Gasparin. Então, no recorte de ciências, nós fizemos um recorte onde nós trabalharíamos os conteúdos específicos em torno da alimentação, ou em torno, mais especificamente, da pirâmide alimentar. Isto para exemplificar. Se nós fôssemos trabalhar esta pirâmide alimentar ou alimentação, os conteúdos estruturantes que trabalharíamos neste recorte seriam os sistemas biológicos e energia, os conteúdos básicos, a morfologia, a fisiologia dos seres vivos e as formas de energia. Os específicos possíveis de serem trabalhados seriam os tipos de alimentos, relações entre a alimentação e os sistemas do corpo humano, a pirâmide alimentar propriamente dita, os nutrientes essenciais para uma boa alimentação ou para uma alimentação balanceada e alimentação saudável. Os conteúdos específicos, lembrando, ele muda de algumas maneiras, até radicalmente, de acordo com o seu público-alvo. Ele muda radicalmente de acordo com a prática social inicial dos alunos, que são o nosso foco. Então, por isso que alguns de vocês podem sentir-se estranhos com alguns desses conteúdos específicos. Mas, volto a lembrar, o plano de trabalho docente é individual e é um para cada caso. Um para cada escola, um para cada realidade. Os objetivos que nós colocamos aqui neste recorte. Conhecer os compostos alimentares orgânicos e inorgânicos e as relações desses com os sistemas do corpo humano. Ou seja, compreender as funções dos diferentes nutrientes. Selecionar os alimentos essenciais à alimentação saudável e compreender a relação entre a seleção de alimentos e a atividade física, como já é proposto nos últimos modelos de pirâmide alimentar, em que foi inserida a atividade física também na pirâmide alimentar. Como instrumentos de avaliação, colocamos aqui avaliação escrita dos conteúdos estudados, apresentação oral das atividades, resolução de exercícios do próprio livro didático, como exemplo, construção de gráficos, infográficos, realização de atividades práticas, etc. Vocês viram que não tem nada de inovador. O que nós vamos apresentar é uma nova metodologia com base naquilo que nós já trabalhamos em sala de aula. Então, eu apresentei como que eu posso dizer, os conteúdos, objetivos e instrumentos de avaliação da disciplina de ciências. Eu vou passar para os demais colegas para também apresentarem seus recortes de PTD, os seus planos de ensino, e depois, no segundo momento, nós vamos discutir sobre a metodologia daí de trabalho. Professora Arlene? Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui para comentar sobre a nossa proposta de ensino, a qual foi elaborada por mim e pela colega de equipe, a professora Maureen Martini Lobo, que neste momento encontra-se
numa outra sala deste departamento, no auxílio do suporte técnico para esta escola interativa. Muito bem, o objeto de estudo de biologia é a vida. Então, é uma disciplina que se propõe a estudar todas as formas de vida e as relações entre as espécies de seres vivos e ainda a interação com o ambiente. Segundo as DCEs, ainda, o conceito de vida ele pode ser pensado em 4 momentos referenciais que permitiram a interpretação dos conteúdos estruturantes da disciplina, que são eles: a organização dos seres vivos, mecanismos biológicos, biodiversidade e manipulação genética. Muito bem. Vamos agora aos conteúdos que eu e a professora Maureen sugerimos para esse plano de ensino. Então, como estruturante, nós temos os mecanismos biológicos. O básico, sistemas biológicos, onde se fala da anatomia, fisiologia e morfologia. O específico, o sistema digestório. Bem, nós precisamos tomar um certo cuidado dentro da disciplina de biologia, porque os conteúdos são amplos, são extensos. Então, o professor precisa focar no que ele quer explorar com os seus alunos. Por exemplo, dentro do sistema digestório, ele poderia explorar distúrbios alimentares, obesidade infantil na adolescência, doenças do digestório, qualidade de vida, entre outros. Nós, no nosso plano, nós focamos em o sistema digestório em si, órgãos e funções, energia e sobrepeso. Muito bem, os nossos objetivos. O primeiro, que está citado no slide, é entender a energia que provém dos alimentos. Então, o aluno ele já conheceu um pouquinho sobre os nutrientes que existem nos alimentos, lá no 8º ano, pode ter sido com o professor Rony, ou então no 1º ano do ensino médio, quando ele estuda bioquímica celular. Então, dentro do conteúdo do sistema digestório para o 2º ano, ele já tem uma noção desses nutrientes, dos lipídios, carboidratos, glicose, ácidos nucleicos, enzima, e ele deve conhecer ou então entender as suas funções dentro do nosso metabolismo. A partir daí, ele precisa conhecer que a energia é uma molécula e que ela chega até nas nossas células a partir da alimentação. Então, por exemplo, se a gente for mastigar um pedacinho de pão, esse pão, para chegar até nas nossas células, ele precisa ser, além de mastigado, engolido e ainda degradado em partículas cada vez menores, para que seja absorvida a energia para as nossas células. Muito bem. O segundo objetivo. Então, o aluno, é importante que ele observe, identifique e localize os órgãos que compõem o nosso digestório, entendendo as suas funções. Para isso, o professor pode utilizar as imagens do próprio livro didático, as imagens da internet, revistas, ele pode utilizar ainda o modelo anatômico do torso humano e ainda a prancha laminada, ou o popular mapa do digestório. E por último, como objetivo, nós colocamos conhecer os índices de crianças e adolescentes que estão acima do peso, entendendo as suas causas. Bem, através das atividades que no próximo momento eu vou citar, o professor poderá abordar conteúdos como sedentarismo, hereditariedade, o sistema endócrino, o consumo de produtos industrializados, entre outros. Ou seja, fatores que causam o sobrepeso. Muito bem, professora Lilian. Bom dia, é um prazer estar aqui. A disciplina que eu estou representando é a disciplina de Química, e a gente vai fazer a relação entre alimentação e energia, focando o conteúdo específico termoquímica, né? Então, dentro dos conteúdos escolhidos, o estruturante seria matéria e sua natureza e biogeoquímica,
Conteúdo básico, reações químicas. Específico, no caso, a gente tem a termoquímica, que é desenvolvida entre calorias, reações exotérmicas e endotérmicas, variação de entalpia, e também é possível trabalhar com reações de oxirredução. Quais são os objetivos, então, para essa proposta? Que o aluno saiba interpretar de forma consciente as informações nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos, que saiba também compreender a importância de ter uma alimentação saudável e a relação que uma dieta balanceada tem com a prática de atividades físicas, compreender os conceitos envolvidos em termoquímica, relacionando-os com o cotidiano, compreender os processos exotérmicos e endotérmicos e interpretar corretamente as equações termoquímicas. Agora eu vou passar para o professor Otto. Bom dia a todos. Obrigado, professora Lília. Bem, como já adiantado aqui pelos colegas, né, e fazendo referência ao início da nossa sala, né, interativa, escola interativa, melhor falando, né? Eu gostaria de relembrar aqui, ou pelo menos fazer referência ao início da fala do professor Rony, bem colocado ali, no sentido de mostrar exatamente de onde estamos partindo na elaboração desse plano de trabalho docente. E, como foi dito, né, nós elaboramos, seja uma sugestão de atividade, ou várias sugestões de atividade, ou indicação aqui do plano de trabalho docente, como é feito aqui para a física, o referencial, né, o referencial teórico do qual esse plano de trabalho está sendo elaborado. Então, o professor Rony mostrou muito bem as fases que foi indicadas e propostas, inclusive, pelo professor Gasparim, no momento em que foi realizado, né, a Semana Pedagógica, e um dos livros do qual nós estamos nos referenciando é esse daqui, que trata uma didática para a pedagogia histórico-crítica, né, um dos livros que é da obra desse autor, e evidentemente um método, né, o materialismo histórico dialético, que é um método, ao meu ver, muito bem apropriado para fazer esse tipo de abordagem no que diz respeito à prática pedagógica, e essa é uma questão que toca, evidentemente, aí aos professores, porque, como já foi dito, nós estamos falando aí com os nossos colegas de ciência da natureza, e eu abro parênteses para cumprimentar os meus colegas de física, aí seja do norte, do centro-oeste, do centro, do litoral, ou aqui mesmo da área de Curitiba, ou metropolitana, né? E os demais também, né? Aliás, muito interessante também esse momento, as disciplinas aqui sentadas juntamente para discutir essa questão da possibilidade de se fazer uma discussão, né, no âmbito das ciências da natureza a partir de cada momento disciplinar. E esse é o principal objetivo que entendo também deste momento, né, da compreensão de um plano de trabalho docente elaborado em conjunto, né, com as disciplinas, aqui no caso física, química, biologia e ciências, para possibilitar ao professor uma discussão, né, que possa evidenciar e privilegiar a interdisciplinaridade, né? E no nosso plano de trabalho docente aqui de física, que foi elaborado por mim e pelo professor Tiago Rocha, somos, portanto, ali da equipe da disciplina de física, e procuramos fazer essa abordagem. Como já foi colocado pelos colegas aqui, né, a discussão, a elaboração do plano de trabalho docente buscou uma possibilidade de se evidenciar essa interdisciplinaridade. Nesta situação, buscamos conteúdos que se aproximassem, né? Então, nosso plano de trabalho docente teve essa preocupação, e nesse sentido, como vocês perceberam, né, falamos bastante de energia, seja
na química, na entalpia, né? Na energia livre, nas reações químicas, exotérmicas ou endotérmicas, seja ali na biologia, no processo da transformação da matéria, né, para obtenção da energia, ou seja, os alimentos que são as fontes de energia, e seja lá em ciências, onde foi apresentada aí a pirâmide, né, alimentar, isso tudo perpassa, portanto, a nossa discussão no sentido de fazer um plano de trabalho docente planejado e em conjunto, né? Nessa perspectiva, portanto, apresentamos o nosso plano de trabalho docente, que é a nossa primeira tela ali, né? E trazemos como uma indicação aí de título a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né? Bem, nessa perspectiva, eu acho que o grande desafio, no caso aqui para a física, é pensar a contribuição que a disciplina pode dar nessa perspectiva da energia associada aí ao funcionamento do corpo humano, né? Então, para isso, nós elencamos alguns objetivos que vocês estão lendo juntamente comigo, quais sejam, né? Primeiro, o plano de trabalho docente deve orientar e subsidiar a elaboração das aulas de física, né? E para isso nós estamos aqui no sentido de contribuir com os nossos colegas. Então, espero que possamos aí dar essa orientação. Mas também proporcionar uma discussão a partir das disciplinas, cujos conteúdos de ensino possibilitem uma interdisciplinaridade. E esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando aqui, fazer cada disciplina pensar uma abordagem em que evidencie essa interdisciplinaridade, né? Também um dos objetivos que colocamos no nosso PTD é desenvolver atividades que possibilite uma relação do conteúdo de ensino com o dia a dia do aluno. Acho isso fundamental. É importante que as nossas aulas façam essa relação com o cotidiano do aluno, e existe. Aqui nós estamos falando da grande área de ciências da natureza, e como vocês já devem ter percebido, um dos elos que possibilita essa interface é a verificação do funcionamento ou estudo, enfim, do corpo humano no que se diz respeito, né, às fontes energéticas. E isso está no dia a dia, não só no dia a dia, como está em nós próprios, né? Cada um é um ser vivo, cada um precisa de energia, cada um queima energia, produz energia a partir dos alimentos, né? Transmite energia, transforma energia, gasta energia, enfim, essa é a questão bastante interessante para ser levada à sala de aula e em conjunto com seus colegas aí da sua escola, professor de biologia, química e ciências, né, possam estar, portanto, fazendo essa discussão. Bem, também para a física, utilizar recursos diferenciados para a prática pedagógica de física. Então, nós estamos aqui nesta indicação do nosso PTD, mostrando que há recursos interessantes que podem ser utilizados, como experimentos, como sites, como simuladores, como textos, né, vídeos, documentários, enfim. A nossa sugestão no PTD você poderá ver com mais detalhe e tempo. Aliás, esse plano de trabalho docente de física será também disponibilizado aos colegas dos 32 núcleos, e você da escola pode estar entrando em contato com o técnico do seu núcleo para tomar conhecimento mais detalhado acerca do PTD de física que estou apresentando, né? Compreender também a primeira e a segunda leis da termodinâmica aplicadas às máquinas térmicas. Esse é um dos objetivos do qual a disciplina de física aí tem como um mote, né, um norte pedagógico. E possibilitar uma compreensão das relações entre calor, trabalho e energia interna associada ao corpo humano. Esse é o maior desafio, né? Tanto é que no nosso PTD, isso está mais como uma sugestão aí de grande motivação ao professor buscar mais um aprofundamento sobre essa questão. Bem, esta é a questão inicial que cada um de nós aqui está perpassando, né?
no sentido de indicar os objetivos, de fazer um pouco aí uma provocação para que você possa perceber que há uma relação possível de ser feita entre as disciplinas, há como buscar essa interdisciplinaridade, há como buscar esse planejamento em conjunto, há como, portanto, pensar juntamente com as outras disciplinas de ciências da natureza. Por enquanto é isso, e nós iremos... temos umas perguntas aqui para serem respondidas, e o que for da parte de física aqui, faremos com prazer. Não vai ser dessa vez. Agora a pergunta que a gente tem é para a Arlênia, de Biologia. O professor Fabiano pergunta: com relação à proposta de Biologia, é possível ampliar o levantamento de dados nutricionais dos estudantes relacionados ao IMC, massa, altura e hábitos alimentares para abordar outros distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia? Eu vou repetir. Ele quer saber se é possível aumentar a proposta que você fez para incluir dados relacionados ao MC, a massa e a altura, para falar sobre bulimia, anorexia, que são doenças que pegam muito nas adolescentes, né? Então, na verdade, como eu citei antes no nosso primeiro objetivo, o professor, ele fica a critério dele o que é que ele quer trabalhar dentro do sistema digestório. O índice de massa corporal, o IMC, é uma atividade bacana, inclusive os alunos podem resolver o seu na própria sala de aula. E fora isso, o professor ainda pode abrir para os distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, entre outros. Então, fica a critério do professor. Não tem mais nenhuma pergunta. Vamos, então, chamar o intervalo para dar um tempinho. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar um intervalinho ali de 15 minutinhos. Agora são 10h25. Vamos voltar, então, às 10h30, às 10h40. E, nesse meio tempo, vou pedir para o pessoal mandar suas perguntas e colocando sua participação, as suas experiências nas escolas, como estão acontecendo. E daqui a pouquinho a gente volta, então. Obrigada a todos. Estamos retornando, então, à nossa transmissão. Eu vou passar de novo a palavra à mesa. Bom dia, professores. Cá estamos novamente. Espero que, com esse frio que está no Paraná, todos tenham tempo de ter tomado um chá quente ou um café quente. E quem não teve essa oportunidade, nós desejamos que alguém providencie para vocês. Porque nós estamos olhando aqui o mapa de temperaturas. Tem cidades que agora, nesse momento, variam de 6 graus até 13 graus, com exceção de Paranaguá, que está sendo felizarda, que já está com 16 graus aproximadamente. Mas, tirando Paranaguá, estamos todos com bastante frio, não é? Bom, pessoal, retornando aqui para as ciências. Agora nós vamos trabalhar o encaminhamento metodológico de cada uma das disciplinas. Nós recebemos várias questões nesses intervalos. Mas nós acreditamos que, com o transcorrer da nossa explanação, muitas dessas questões já sejam respondidas. E no final desse bloco, nós vamos trabalhar com essas questões que ainda estiverem não sanadas. Vamos lá, então. Para a disciplina de ciências. Talvez alguns de vocês estejam questionando, né? Por que a disciplina de ciências, que é do ensino fundamental, está junto com as demais disciplinas do ensino médio? Bem, inicialmente ela está junto porque é uma disciplina bastante afim, apesar de ser de outro nível de ensino. Pois na disciplina de ciências que os alunos já têm o primeiro contato dos conhecimentos de física, química e biologia. Por isso que nós estamos próximos. Mas isso não quer dizer que a disciplina de ciências vai fazer uma relação interdisciplinar com as disciplinas do ensino médio, já que as relações interdisciplinares devem ser feitas com as disciplinas do mesmo nível de ensino. No nosso caso de ciências, as relações interdisciplinares possíveis de serem realizadas na questão da alimentação, elas podem passar pela disciplina de geografia, disciplina de história, disciplina de educação física, de uma maneira mais próxima, que são disciplinas mais afins. Bom, continuando com o encaminhamento metodológico aqui. Para este recorte, para esta proposição que nós fizemos, este encaminhamento metodológico está caracterizado por passos ou momentos, como foi relatado,
fundamentados na obra de Gasparin e que o professor Otto mostrou o livro ali. Esta obra que o professor Otto mostrou não é a única obra que trata dessa metodologia, mas é uma das que nós utilizamos para nos referenciar. Esses métodos que trabalham dentro dessa metodologia não devem ser rígidos de modo a se evitar o engessamento das possibilidades de trabalho. Não adianta nós querermos apenas trocar o gesso, propor uma nova metodologia e continuar no trabalho engessado. Essa aqui é apenas uma proposição a nós, professores, como mais uma possibilidade de trabalho, mais uma possibilidade de nós trabalharmos com os alunos dentro da realidade atual, dentro do atual contexto. Dentro do encaminhamento metodológico, tem um trechinho aqui muito interessante que é bom para nós nos fundamentarmos. Um encaminhamento metodológico, utilizando pressupostos teóricos numa perspectiva histórico-dialética, sim, contribui para o processo ensino-aprendizagem, pois percebe-se que a formação superior sobre a prática docente dos professores atuantes e, de um modo geral, está pautada numa superficialidade do conhecimento sobre os fundamentos da educação. O que percebe-se é que, principalmente na graduação, ou daqueles professores que já estão atuando, quando eles tiveram sua graduação, muitos conteúdos foram trabalhados, mas geralmente de uma maneira bastante superficial. De modo que quando nós vamos para a sala de aula, muitas vezes nós acabamos realizando um trabalho pautado na nossa experiência enquanto alunos e pautados muitas vezes na experiência dos demais colegas. Isto é válido? É válido. É um ponto de referência. Mas fica dentro da prática docente sempre carecendo de um aprofundamento em alguma metodologia específica. Essa é uma realidade comum que nós conversamos sempre nas salas dos professores. Então, dentro desse pensamento aqui, eu comecei a ler. Entretanto, a compreensão da proposição desses passos é imprescindível para que essa pedagogia seja efetivada. Por isso que esses recortes de plano de trabalho docente que nós estamos utilizando como exemplo, serão repassados a todos os professores, como o professor Otto já mencionou, e também mais alguns artigos de fundamentação. Qual que é a intenção? A intenção é proporcionar a todos a oportunidade de ter uma formação continuada e aprimorar e desenvolver mais uma metodologia de trabalho. Bem, dentro da metodologia proposta para este recorte de ciências. Se eu propuser uma metodologia dentro do que propõe Gasparin, o ponto de partida será o trabalho com a prática social inicial dos estudantes, que é o contexto com que eles vivem, que seria o levantamento dos seus conhecimentos prévios, que se encontram em níveis diferenciados entre si e o conteúdo. Nesse momento, o professor apresenta aos alunos os conteúdos que serão estudados e seus respectivos objetivos. Isto aqui já dá um referencial para nós professores, que houve um momento histórico em que falava assim, deve-se ensinar aquilo que o aluno deve aprender. Isso aqui já vai em contraposição, onde o professor vai apresentar os conteúdos, o professor vai apresentar os objetivos, como nós entendemos que deva ser, e ele irá realizar com os estudantes apenas essa sondagem de qual que é a sua realidade. Como que pode acontecer esta sondagem? Pode aparecer através de atividades que vão de lúdicas, pode ser através de diálogo, através de discussão, através de manipulações, através de atividades de laboratório, onde o professor vai procurar inteirar-se da prática social inicial do estudante em relação ao conceito trabalhado. Após o professor realizar isso, ele vai poder ter levantado essa realidade da prática social inicial, ele poderá utilizar essas divergências e essas lacunas conceituais identificadas, e daí, com base nessa divergência que ele localizou com a turma, ele poderá expor as razões pelas quais esses saberes precisam ser trabalhados nesse momento. Isto poderá sanar aquela tradicional pergunta dos estudantes: professor, para que eu estou aprendendo isso? Como que o professor pode realizar
essa exposição das razões pela qual ele vai trabalhar. Ele pode fazer pela problematização, estruturada a partir dessas divergências identificadas na prática social inicial. Ele vai transformar essas lacunas em perguntas, problematizações, levando em conta, agora veja essa questão, levando em conta as dimensões científica, conceitual, cultural, histórica, social, política, ética, econômica e religiosa, conforme os aspectos sobre os quais o professor deseja abordar o conteúdo, considerando sempre os múltiplos olhares. Por que eu citei essas dimensões? Porque para se realizar a problematização, para que o professor possa realmente sensibilizar o aluno quanto àquele conteúdo, no caso da pirâmide alimentar, se ele for usar uma dimensão econômica, ele pode trabalhar os diversos alimentos de acordo com as classes sociais econômicas. Ele pode trabalhar a prática alimentar, a pirâmide alimentar, dentro dos vários grupos religiosos, que também se altera. Ele pode trabalhar essa questão da alimentação dentro do momento histórico, como que essa alimentação mudou-se na temporalidade histórica. Ele pode trabalhar também essa pirâmide dentro das regiões, dentro dos espaços geográficos. Então, ele pode também trabalhar isso aí com as etnias, ou com as faixas etárias, na micro-região, no micro-espaço dentro da sua família, no macro-espaço mundial. Então, a questão de alimentação, e ela pode ser feita uma relação interdisciplinar muito tranquila com a disciplina de geografia, com a disciplina de educação física, com a disciplina de história. Isso aqui numa abordagem superficial. Então é interessante que haja essa problematização dentro dessas dimensões, que fica a critério do professor escolher. Afinal de contas, quem monta a aula é o professor. Essa aqui é apenas uma sugestão. Após o professor haver problematizado, deixado os alunos intrigados, o professor daí ele poderá aproximar o conhecimento científico escolar para essa sua realidade social de uma maneira mais fácil. Nessa aproximação, que é a aula propriamente dito, como nós chamávamos, é dado o nome de instrumentalização, onde nós, professores, vamos instrumentalizar os alunos com base nos conhecimentos científicos escolares. Durante a instrumentalização, pode acontecer do estudante vir a substituir seu conhecimento prévio inicial, pode vir a complementar seu conhecimento prévio inicial, ou mesmo apenas organizar seu conhecimento prévio. Por isso que é dito que a aprendizagem é algo singular, individual e único, porque cada aluno tem um conhecimento prévio próprio e individualizado. Bom, como que pode acontecer essa instrumentalização? Essa instrumentalização pode ocorrer, no caso da diretriz de ciências, utilizando-se da própria abordagem problematizadora. A aula pode ser utilizada, podemos nos utilizar da problematização, da relação contextual, daquele momento dos jovens, da relação interdisciplinar, da pesquisa, da leitura científica, da atividade em grupo, a observação, atividade experimental, recursos instrucionais como os mapas conceituais, organogramas, mapas das relações, diagramas em V, gráficos, tabelas, infográficos, mídias digitais, o lúdico, espaço de pertinência pedagógica, como as feiras, os museus, laboratórios, exposições de ciências, seminários e debates. Bom, por exemplo, se nós formos trabalhar as questões alimentares dentro de uma dimensão histórica, fazendo alguma relação interdisciplinar com a história, nada melhor do que alguns vídeos onde mostra as características alimentares de cada povo. E esses vídeos são facilmente encontrados no YouTube, e nesse plano de trabalho docente também estão sugestões de vídeos para que possam ser trabalhados nessas várias dimensões. Eu citei aqui possibilidades e recursos possíveis para ser trabalhados durante a instrumentalização do estudante. Esses recursos estão todos contidos já na diretriz de ciências, se não me engano, entre as páginas 73 e 77, ou seja, não tem nada de inovador, é apenas uma forma de organizar de uma maneira mais trabalhada. Bom, depois que o aluno está instrumentalizado,
O que acontece no aluno após a aula? É o momento em que o aluno pode ou não assimilar aqueles conceitos. Então, concomitante é uma instrumentalização bem-sucedida, independente da dimensão utilizada, ocorre a internalização individual e singular dos novos conhecimentos, como citei, complementando, corrigindo ou mesmo substituindo saberes prévios, resultando, então, numa nova síntese mental no estudante, com união da prática social ao conhecimento científico escolar. Bom, só que muitas vezes, o que acontece? Diante do contexto da turma, diante do contexto do público, o aluno não chega naquela aprendizagem desejada. Geralmente, quando o aluno não chega na aprendizagem desejada, é porque houve algum problema, alguma dificuldade já nos primeiros 2 momentos propostos por Gasparin, que seria o momento da sondagem, que seria onde nós, professores, vamos levantar qual que é o conhecimento inicial que o aluno tem, e no segundo momento, que é onde o professor vai fazer a sensibilização para o estudante, onde o professor vai fazer a problematização e onde o estudante vai sentir que aquele conceito é relevante para a sua vida. Este é um problema do professor. Nós não podemos culpar o professor pelo insucesso, porque cada estudante, cada comunidade tem uma realidade de sua prática social inicial. Então, o grande desafio do professor está a fazer a busca da sensibilização do estudante para que sua prática social inicial venha de encontro com os conhecimentos científicos escolares que o professor deseja trabalhar. Então, geralmente, é aí que há uma maior dificuldade para se obter o sucesso da aprendizagem. Finalmente, depois que o professor realiza o trabalho visando a aprendizagem, seja por atividade, e ele pode, depois desse momento, ele pode ter aquela ansiedade de saber se o seu aluno aprendeu ou não aprendeu. Como que o professor vai levantar isso? O professor, nesse momento, faz as atividades avaliativas, que podem ser formais ou informais. Ele vai diagnosticar tanto seu trabalho como o do estudante, não deixando de considerar as dimensões que foi tratado, atribuindo ao estudante valoração, seja qualitativa, seja quantitativa. Entretanto, quando diagnosticado o insucesso da instrumentalização, ou seja, da aprendizagem, ele percebeu que houve uma aprendizagem insuficiente, cabe daí ao professor a oportunizar uma nova ação de instrumentalização, com metodologia diferenciada, a anteriormente utilizada, porque cada público necessita de uma metodologia diferenciada. Então, por isso é que um plano de trabalho docente que nós estamos sugerindo, ele não pode ser um modelo, não pode ser engessado. Cabe a cada professor decidir qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor metodologia para trabalhar com seus estudantes. Vou passar agora a palavra para a professora Arlene, para ela também detalhar como seriam as possíveis metodologias para serem trabalhadas ou... Pessoal, tivemos um pequeno problema técnico aqui na conexão da internet no prédio, mas então a gente tinha finalizado a nossa fala com o Ronival, quando ele terminou a fala dele, e tinha passado a fala então para a Arlene. Eu vou devolver a fala, a mesa, para a Arlene então começar de novo, iniciar de novo o pensamento dela, que acho que aquilo ficou perdido para a gente. Então, Arlene, é contigo agora. Oi, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o encaminhamento metodológico segundo Gasparin, né? Ou então dando continuidade para a fala do professor Rony, ou ainda exemplificando o que ele quis passar para vocês. Então, a sugestão é, como primeira atividade, o professor poderá iniciar a sua aula instigando seus alunos sobre o seguinte questionamento: por que tem aumentado o número de pessoas com sobrepeso? E aí ele deixa seus alunos a pensar. Após uma reflexão, os estudantes eles poderão elencar as causas pelo qual as pessoas estão com sobrepeso. E ainda, essas ideias devem ser socializadas com a turma. O que é que seria isso? Seria a prática social inicial, onde o professor vai fazer um diagnóstico, um levantamento, ou ele vai ter o conhecimento prévio do seu estudante. Bem, nós sugerimos ainda
duas outras atividades para esse questionamento. Então, a segunda seria assistir ao vídeo Brasileiros Mais Obesos. É um vídeo bem interessante, é um trecho do Globo Repórter, 8 minutos. Vou falar bem rapidinho. Esse vídeo é bacana porque eles comparam as pessoas e seus hábitos alimentares de 30 anos atrás com as pessoas e os hábitos alimentares das pessoas do dia de hoje. Então, o que o professor pode fazer? Refletir com seus alunos e discutir as diferenças observadas no vídeo para a nossa realidade. Ainda como sugestão, tem uma animação no portal que foi produzida pela equipe do Multimeios. É a obesidade infantil. Eu e a professora Maureen sugerimos que os alunos assistam de 1 minuto até o 3 minutos e 30 segundos. Então, é um curto espaço de tempo, mas ele nos revela grandes causas dentro da obesidade. E o professor também vai poder discutir as informações com os seus alunos desta animação, fazendo um comparativo com os hábitos cotidianos e alimentares dos seus alunos para os hábitos cotidianos e alimentares presentes na animação. Muito bem. O próximo passo seria a nossa problematização. É o próximo slide. Isso. Isso. Então, a nossa problematização é a seguinte: como se processa a digestão e qual a sua importância? Para falar de energia, tem que falar de digestão. Então, o professor ele pode iniciar a sua aula explicando todo o processo de mastigação, química, mecânica, citando os órgãos do digestório e suas funções, e ainda a importância, que seria o quê? Transformar os nutrientes em energia, para que possam ser absorvidos pelas nossas células, para que elas realizem seu trabalho ou suas funções dentro do nosso metabolismo. Como sugestão de atividade, existe um vídeo que chama-se Sistema Digestório, também é bem bacana, porque enquanto o professor passa o vídeo para os seus alunos, ele pode ir explicando o que acontece no vídeo. Então, por exemplo, existe uma parte lá desse material onde dá a impressão que a ptialina, que é a enzima da saliva, está saindo da glândula salivar e indo fazer a sua degradação sobre o amido. E assim por diante. Isso acontece com todos os órgãos. Ainda outra atividade que o professor pode utilizar é o modelo anatômico do torso humano. Relembrando que o torso humano ele é um material de resina plástica semi-emborrachada, com partes desmontáveis e pintadas com cores próximas à realidade. Então, o aluno pode montar esses órgãos para entender o sistema digestório, pode desmontar, colocando nas posições corretas. Esse torso anatômico, creio eu que ele existe na maior parte das escolas, e ele serve também para o professor explicar o sistema circulatório, o excretor e o respiratório. Fora isso, outra atividade sugerida é utilizar a prancha laminada do sistema digestório, onde o aluno pode observar a forma anatômica desses órgãos, a localização, que também é importante que ele saiba, e o professor pode explanar as funções. Muito bem, a instrumentalização. Ali nós colocamos como 7ª, 8ª e 9ª atividade. Então, o aluno pode realizar uma pesquisa bibliográfica nos livros ou então na internet, estudando os órgãos digestórios, glândulas anexas e suas funções. Ele pode ainda elaborar um mapa conceitual e ainda nós sugerimos uma notícia que o professor pode ler com os seus alunos e discutir, que é sobre a obesidade infantil, sendo um problema de saúde pública, relatando as causas da obesidade e o que os pais devem fazer em relação a esse problema. Bem, é importante que depois dessas atividades, o professor observe se os seus alunos mudaram seus hábitos cotidianos e alimentares, visando um processo de aprendizagem. Ok.
Ainda sugerimos a realização de atividades experimentais, que são tranquilamente realizadas numa sala de aula pelos próprios alunos, com material também bem acessível. Ainda como material complementar, nós colocamos no nosso plano de ensino, que vai ser repassado aos núcleos, o Super Size Me, que é a dieta do palhaço. Isso é um documentário onde o ator principal, ele se submete a uma experiência, onde durante um mês ele se alimenta só de McDonald's. Então, antes dele iniciar essa experiência, obviamente ele realiza uma série de exames, e ele é acompanhado por um cardiologista, um gastro e um clínico geral. E ao final do documentário eu não vou contar, para quem não assistiu possa ter essa oportunidade e tirar suas conclusões. Mas é bem bacana para o professor e não para o aluno, porque ele é muito extenso. Também tem no portal Dia a Dia Educação o trabalho da professora Merina, que é um Folhas, que ela realizou dentro do sistema digestório, falando sobre os distúrbios alimentares, IMC, enfim, bem bacana para consultar. Muito bem, passo agora a palavra para minha colega, a professora Lilian. Obrigada, professora Arlene. Então, vamos para o encaminhamento metodológico da disciplina de Química. Após anunciar aos alunos os conteúdos que serão estudados e seus objetivos, o professor pode questioná-los, né, sobre quais conhecimentos eles já têm em relação a esses conteúdos que serão trabalhados e de que forma estarão relacionados com o seu cotidiano, através de algumas perguntas, como, por exemplo, como podemos relacionar alimentação, manutenção do nosso organismo e energia? Quais são as fontes de energia que utilizamos? Qual a relação de energia com o nosso cotidiano? A energia que necessitamos para crescer e nos manter vivos provém da decomposição em nosso organismo dos alimentos que ingerimos? E a partir da investigação do conhecimento prévio dos alunos, inicia uma explicação sobre os principais problemas existentes pelas práticas sociais que estão relacionados com o conteúdo em questão, né? Então, nesse caso, a gente está relacionando conteúdo específico com alimentação e energia. Ainda existe possibilidade de alguns outros questionamentos, né? Então, por exemplo, nos rótulos das embalagens dos alimentos, temos informações nutricionais. O que diz estes rótulos? Como utilizar estas informações em benefício de nossa saúde? Quando praticamos uma atividade física, de onde retiramos a energia necessária para realizarmos esta atividade? Então, após esses questionamentos e as respostas dos alunos, né, inicia uma abordagem do conteúdo considerando todas as contribuições que foram feitas pelos estudantes. A metodologia aqui está dividida em 5 momentos. Tá? Então, no primeiro momento, o professor pode pedir para os seus alunos selecionarem rótulos diferentes de produtos alimentícios, anotar as informações referentes às quantidades calóricas envolvidas em cada caso, e fazer a interpretação com eles sobre essas informações. É importante também que, para uma interpretação mais consistente dos dados, que seja informado aos estudantes as quantidades de calorias fornecidas por grama de proteínas, carboidratos e lipídios ingeridos. Em um segundo momento, observando a pirâmide alimentar, solicitar que os alunos montem um cardápio diário de alimentação saudável, considerando as necessidades calóricas para a manutenção do nosso organismo. No terceiro momento, sabendo, né, que os alimentos são fonte de energia necessária para manter os processos vitais, temperatura corpórea, os movimentos musculares, produção de novas células e outros, relacionar as calorias ingeridas em uma dieta diária balanceada com a quantidade de calorias perdidas durante a prática de algumas atividades físicas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma refeição diária, né, constituída por alguns alimentos, e temos também o valor energético de cada alimento, dado em quilocaloria para cada 100 gramas. Então, nessa tabela a gente tem arroz, batata, alface, carne, feijão carioca e abacaxi. E montamos uma refeição em cima desses alimentos, né?
Então, a partir da quantidade ingerida, é possível que o aluno faça o cálculo de quanto que ele está recebendo ali de valor energético. E num quarto momento, após o cálculo desse valor energético, dessa alimentação, ele pode calcular, né, quanto que ele vai consumir se ele for realizar uma atividade física. Por exemplo, se ele realizar uma caminhada, a cada hora de caminhada, ele gasta 263 quilocalorias. Se ele for realizar uma corrida, uma hora de corrida, ele gastará 622 quilocalorias. Então, dependendo da quantidade que ele ingeriu na alimentação, seu valor energético, ele pode calcular, dentro das atividades propostas aqui, quanto que ele gastaria para cada hora de atividade realizada. Após esse trabalho, num quinto momento, aí sim o professor começa a explicação dos conteúdos específicos de termoquímica, né? Iniciando pelos processos exotérmicos e endotérmicos. E ele pode aproveitar como ponto de partida a reação de combustão de um carboidrato, como, por exemplo, a glicose, né? Então, através dessa reação de combustão, o professor explica o que é um processo exotérmico e consequentemente, dá continuidade ao desenvolvimento de todo o conteúdo da termoquímica. Eu vou te interromper um minutinho. O que você está falando, justamente teve uma pergunta sobre isso, já respondeu essa pergunta, que é um professor que está perguntando se há possibilidade de interação com a disciplina de educação física, relacionando as atividades físicas com o gasto calórico. Exatamente o que eu acabei de falar. Então, após o desenvolvimento, né, de todo este conteúdo, o que a gente espera do aluno? Que ele seja capaz de interpretar de forma consciente os rótulos dos alimentos que consome e que saiba relacionar qualidade de vida com alimentação saudável e a importância da realização de atividades físicas com frequência. Espera-se também que o estudante construa as relações necessárias de uma prática social com o determinado conteúdo específico, que essas relações sejam vivenciadas em uma mudança na postura e nas atitudes do educando em seu cotidiano. Agora eu vou passar a palavra para o professor Otto. Obrigado, professora Lília. Pois é, acho que essa questão de se perceber, né, o corpo humano como uma possibilidade aí de se fazer essas abordagens, né, e nesse caso aí trazendo as possibilidades para as 3 disciplinas, a física também pode estar de alguma forma contribuindo e participando nesta problemática, no sentido de pensar a questão do corpo humano como uma situação de eficiência, de uma máquina que, por exemplo, deve produzir uma dada, uma certa eficiência. É muito desafiador para nós da área de física, né, adentrar nessa questão, porque a física só não consegue dar conta, né? E aí eu acho que interessante fica porque há necessidade de uma discussão interdisciplinar, de uma abordagem interdisciplinar. Por exemplo, se nós colocássemos como uma questão problematizadora, né, qual é a eficiência do corpo humano? É uma questão muito interessante que é inerente aos conteúdos escolares, é possível de ser, de algum modo, enfrentada, né? E nesse caso se coloca, acho, como um grande desafio. E nesse sentido, por exemplo, se nós fizéssemos essa pergunta do ponto de vista da física, nós precisaríamos de uma abordagem que envolvesse também a química, que envolvesse também a biologia, para que pudéssemos estar buscando subsídios, não só na química como na biologia, para tentar responder essa questão. E ela, por si só, já é bastante provocativa, né? Porque qual é, de fato, a eficiência do corpo humano quanto ao seu processo de transformar energia em calor e em movimento? E essa questão, quando a gente coloca do ponto de vista de calor, energia e movimento, certamente podemos ter situações em que a física precisa ser usada para desenvolver, responder a algum questionamento. Então esse é o tema que eu acho interessante que nos está motivando aqui, e no encaminhamento metodológico de física,
nós pensamos que essa questão pode ser explorada, né? Como eu afirmei no início, não é uma questão puramente física, é uma questão que envolve química, é uma questão que envolve biologia, e, nesse sentido, propicia uma interdisciplinaridade aí naturalmente, né? Então, para a física em si, nós propomos aí um caminhamento buscando a orientação que tivemos aí no início, inclusive o professor Rony colocou bem, né, das etapas ali da didática colocada por Gasparin, e inicialmente o que nós teríamos como prática social, que nós iremos ver ali no próximo slide, né? Então, o encaminhamento ele está organizado deste modo. Temos a prática social como ponto de partida, né? Temos a problematização, temos a instrumentalização e a prática social final. Fizemos apenas o uso dessas 4 etapas para tornar o trabalho mais simplificado. Então, a questão da prática social, é interessante que o professor se atente para isso, né? É importante que, antes de qualquer ensino, se tenha ciência, conhecimento do que o aluno sabe sobre isso. E a questão qual seria? O que o aluno compreende, né, em termos de funcionamento do corpo humano, quando se percebe que para se manter vivo é preciso buscar energia, né, em fontes alimentares, né, em fontes que envolve aí as energias associadas aos carboidratos, né, as proteínas, enfim. Então, como é que se processa essa questão? Então, cada um vai ter a sua visão particular, né? O aluno tem um modo de pensar em que ele poderia estar no início ali desse tipo de abordagem falando ao professor. E essa questão aí é a prática social tomada como referência. O que é que ele entende sobre essa questão? Isso é uma preocupação colocada pelo próprio Gasparin. Aliás, num livro dele, ele já coloca que o Saviani já faz já tem essa preocupação também, né? E podemos observar aqui, por exemplo, como diz Gasparin aqui na página 18, no terceiro parágrafo, onde ele coloca: Saviani, ao explicar a primeira fase de seu método pedagógico, afirma que a prática social inicial, é o ponto de partida de todo o trabalho docente. Então veja o quanto isso é importante ser observado, né? Temos que ter essa preocupação de ter essa prática social como ponto de partida. E isso, evidentemente, na física, o que o professor estaria questionando, né? Qual a compreensão que o aluno tem do funcionamento do corpo humano no que diz respeito à transformação das energias, né? De onde vem a energia, afinal de contas? Que vem a segunda etapa do método, que é a problematização, né? O que sustenta o corpo humano? O que faz o corpo humano, de fato, funcionar? Qual é o combustível do corpo humano? Como é que esse combustível é usado? Como é que ele é transformado? Né? Evidentemente que nós sabemos que ingerir para alimentar o corpo humano, nós ingerimos aí os alimentos. Mas veja que isso não é apenas desse modo que deve se compreender, porque, como já disse, precisamos, por exemplo, da química e da biologia para entender como é que se ocorre o processo digestório, como é que ocorre as transformações das energias químicas, né, a entalpia, as energias livres, e do ponto de vista físico, como é que ocorre essa transformação, no sentido da eficiência, porque nós caminhamos, nós desenvolvemos atividades, né? Existem todas as funções do nosso organismo que demandam energia, então como é que é essa eficiência? E isso aí diz respeito à problematização. No slide que você está vendo aí, observe que como problematização, nós podemos explorar essa questão, né? Qual é a eficiência do corpo humano? E não só essa questão pode ser também explorada, mas estender isso às máquinas térmicas, né? Como é que funciona uma máquina térmica? Como é que se transforma a energia em trabalho? Essa questão também perpassa nós, né? Como é que nós transformamos a energia em trabalho? Como é que é esse ganho? Qual a eficiência, né?
E essa pergunta, evidentemente, ela não pode ser respondida somente do ponto de vista da física. Então, problematizar é importante, você deve estar, portanto, vendo que todos nós aqui colocamos isso como a segunda etapa e é uma questão que deve ser provocativa, motivadora, né? E do ponto de vista físico, nós podemos dizer isso, né? Qual seria a eficiência, portanto, do corpo humano? Ou, no ponto de vista das máquinas térmicas também, que pode ser explorado, né? Como é que funciona um motor, né? Como é que ocorre essa transformação de energia em trabalho? Muito bem. Dada essa etapa, qual seria a próxima? A instrumentalização, né? A instrumentalização é o momento em que o processo de fato vai ocorrer, né? Você irá, de fato, fazer a prática pedagógica, será o momento em que o professor, de fato, vai ensinar, vai entrar em ação, né? É o que poderia também chamar de ação pedagógica. Então, na instrumentalização, há atividades que podem ser e devem ser, evidentemente, planejadas e elaboradas para o professor, de fato, produzir o ensino daquele conteúdo. No caso da física, quais são os conteúdos que podem estar sendo ensinados? Eu abordei 2 aqui, mas pode estar, inclusive, sendo agregado outros conteúdos. No caso da física, nós fizemos aí a sugestão da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica. Mas pode estar sendo trabalhado também os conteúdos relacionados ao calor, né? As trocas térmicas, ao calor sensível, ao calor latente, ao aquecimento, né? O corpo humano, ele perde calor. Aliás, essa é uma questão que é oportuna dizer, né? Então, nós perdemos esse calor que é oriundo das energias dos alimentos, nas transformações ali do nosso organismo, né? Que quantidade de calor nós estaríamos perdendo? Como calcular essa quantidade de calor, né? Como fazer isso, né? Então, isso a física com certeza dá conta, porque nós temos aí uma troca térmica por convecção. Precisamos, evidentemente, conhecer qual seria a área do corpo humano, qual é o coeficiente de transmitividade do corpo humano, da superfície, da pele, né, de condutividade, e isso facilmente é encontrado na literatura. Então, nesse caso, uma questão interessante para se trabalhar nessa fase da instrumentalização por exemplo, calcular a quantidade de calor perdida pelo nosso corpo, né? O equilíbrio térmico, afinal de contas, nós mantemos a temperatura constante, em torno de 36 graus e meio, mas, ao mesmo tempo, nós perdemos bastante energia por meio das trocas térmicas, né? E essa aí é uma questão que pode facilmente ser trabalhada e se estabelecer, portanto, desse modo, a relação com o dia a dia. Há outras indicações, que inclusive já foram trabalhadas por nós, da equipe de física, né, que são as oficinas que fizemos com os técnicos, com os professores nas escolas, né? Tivemos uma oficina de termodinâmica, em que se faz o estudo aí da máquina térmica, né, a partir de um documentário. Bem, essa fase da instrumentalização, ela demanda muita preparação, né? Você deve buscar literaturas, você deve buscar leituras. É importante que você evidencie, né, um experimento. No caso do corpo humano, a gente pode fazer isso facilmente. Você pode fazer uma planilha, organizar uns cálculos da perda de energia que nós temos durante um determinado período. Claro que é interessante você observar qual é a área que fica exposta, né? Porque nós utilizamos aí os nossos agasalhos para exatamente evitar essa perda de energia, que é uma coisa que demanda gasto de energia, demanda gasto das energias que nós armazenamos no corpo, né? Que são os alimentos, enfim. Então, isso pode ser trabalhado na sala de aula. Eu acho que é um desafio para cada um de nós,
né, verificar o quanto nós perdemos de energia, e evidentemente que essa energia perdida na forma de calor deve ser reposta, né, que vem aí dos alimentos. Mas não só é a energia perdida na forma de calor, mas também a energia utilizada para realizar trabalho, como foi colocado aqui nas caminhadas, nas atividades laborais, né? Ainda que estejamos sem fazer nenhuma atividade, há um gasto de energia necessário. Então, tudo isso pode ser agregado nesse planejamento, e você pode estar motivando o aluno a ver o quanto ele gasta de energia num dia, não só com as atividades laborais, mas, por exemplo, com a perda de calor por meio da transferência de calor que nós propiciamos ao meio, seja por convecção, seja por radiação. E aí, assuntos inteiramente físicos, né? A perda de calor por convecção e por radiação. E isso, com certeza, podemos dar conta ali com os nossos conteúdos de física. Então, fica aí essa sugestão da instrumentalização, né? Em que isso pode estar sendo trabalhado. E vem aí na sequência a prática social final. Essa questão é fundamental, porque quando foi dado o início a esse processo, o que ocorreu antes mesmo da problematização? O professor buscou conhecer aos seus alunos esta compreensão, né? Como é que se ocorrem essas transformações energéticas no nosso corpo? Da onde vem a energia? Qual a eficiência do nosso corpo quanto a essa transformação de energia em trabalho, de energia em calor, né? E, ao fazer isso, o professor buscou a compreensão dos alunos. Após esse processo de ensino-aprendizagem, né, como falou muito bem Gasparim, o processo ainda não encerrou, ainda que a aula tenha terminado. Porque é importante ao professor agora saber ou ver em qual a perspectiva que o aluno tem acerca dessas questões, se mudou, se agora ele compreende melhor o processo das perdas de calor, né, que ocorre pelo nosso corpo, né, a questão da sensação do frio, a questão, né, da sensação do calor, a possibilidade de se perder mais calor no inverno do que no verão, e isso implica em quê? Em você ter mais fome. É uma questão interessante que pode estar fazendo a relação, né? Nós, no período de épocas de mais frio, sentimos mais fome, ou pelo menos temos mais vontade de comer, naturalmente porque o corpo demanda mais energia para manter a temperatura do corpo. E por que isso ocorre? Porque nós perdemos mais energia devido à diferença de temperatura maior entre nós e o ambiente. Então, todas essas questões precisam ser retomadas nessa fase da prática social final, para saber se, de fato, né, qual a perspectiva que o aluno tem acerca dessas questões e destas questões em relação ao cotidiano em que ele vive, né? Bom, simplesmente, rapidamente, a gente fez essa abordagem buscando explorar essas questões. Espero que aí da parte de física a gente possa ter dado algumas sugestões para você. A gente está aqui apenas sugerindo, discutindo, procurando contribuir com você aí na sala de aula, e evidentemente que estamos à disposição para mais questionamentos, e eu acho que agora pode ser até um momento em que isso pode ser abordado. Temos vários questionamentos aqui. Uma pergunta para a Arlene. De que maneira poderia ser feita a problematização em relação à alimentação saudável numa comunidade em que a realidade alimentar é precária? A realidade alimentar é precária? Na verdade, dependendo dessa realidade, o problema poderia ser quais os alimentos que fazem parte da alimentação dessa comunidade, ou quais os alimentos que estão em falta nessa comunidade, ou ainda quais os nutrientes presentes ou ausentes na alimentação dessa comunidade? Eu acho que independente da região, né,
os questionamentos podem ser feitos de maneira igual, independente da região. O que vai diferenciar são as respostas. E é a partir das respostas que o professor pode desenvolver o seu plano, né, sua proposta pedagógica. Uma outra questão aqui do Carlos, ele pergunta, a partir do que foi pensada a articulação das disciplinas? Seria possível fazer em outras perspectivas? Depois acho que podemos responder juntamente, né? Veja, a partir do que? Foi feito exatamente a partir dessa questão, né, que envolve a energia. Nós somos seres vivos, nós precisamos de energia para viver, e esse conteúdo de ensino ele está presente nas nossas disciplinas, tanto na física, né, nas trocas térmicas, como eu comentei aqui, que nós perdemos calor e perdemos bastante calor. Aliás, essa é uma questão interessante para se colocar na sala de aula. Quanto de calor um ser humano perde por dia? Você já fez essa conta? Você sabe quantas calorias você perde devido aí à transferência de calor, seja por radiação, seja por convecção, né? E isso, portanto, propiciou estabelecer essa relação. Creio que na química ali, quando se fala em energia, vem exatamente a essência dessa questão, que é a transformação da energia química em trabalho, da energia química em calor, né? E na biologia, exatamente a forma como isso pode possibilitar, né, essa transformação, que são os processos digestórios. A gente não, quando se alimenta aí de feijão, né, não é que o feijão vai ser utilizado para produzir o calor, mas há todo um processo complexo que transforma esse feijão, né, que é uma proteína, que tem ligações químicas, né, que após sofrer esse processo de degradação, vai produzir energia. Então, acho que está bastante clara essa questão de se estabelecer a relação, né, Rony? Não sei se você gostaria de complementar, mas eu vejo desse modo aí. Sim, professor Otto. Que nem como o colega perguntou, né? Ele perguntou se haveria, eu acredito que a pergunta foi essa, outras possibilidades, né? Exato. Então, essa foi uma possibilidade escolhida por nós de maneira arbitrária, né? Então, a cada realidade social, a cada colégio, vai do interesse dos professores ver quais seriam as possibilidades de relações de interdisciplinaridades que vocês mais se familiarizarem. Então, as possibilidades são múltiplas e fica a critério dos professores. Lembrando aqui, desculpa, tem sim, veja, se você pensar em termos de procurar outros tipos de abordagem, a própria questão da educação física com a física possibilita isso de uma forma bastante ampla. Você pode perceber no movimento, né, do corpo humano, quando desenvolve uma modalidade esportiva, né, claramente os conceitos físicos de potência, de força, de velocidade. E essa potência, essa força, essa velocidade vem da onde? Vem da explosão muscular, né? Vem da possibilidade de transformar essa energia que o organismo armazena, e aí vem a biologia para explicar melhor isso, né? Os ATPs, enfim, né? Essas questões aí mais biológicas, mas, por exemplo, essa seria uma possibilidade de você ver o corpo humano numa modalidade esportiva, seja numa corrida, seja numa prova de salto, de força, né? Há, portanto, essa sugestão para você verificar aí na sua sala de aula. Mesmo com as disciplinas de humanas, né, as ciências naturais, elas têm muita ligação com as humanas no sentido de a história do pensamento, de como foi se constituindo, a física pode colaborar muito com a filosofia, com a história. Eu digo isso porque eu sou de história e sempre fiz essas relações, né. Então vamos aqui, a pergunta, eu vou fazer duas perguntas juntas porque elas se complementam. A Adriana fez um comentário seguinte, de uma dificuldade que ela sente, né? Não sei se concordam, mas não estou conseguindo visualizar a interdisciplinariedade nas propostas apresentadas como modelo. Além disso, muito do que se diz é praticamente inviável de se realizar. A teoria é linda, mas a prática... E complementando o Marco, coloca o seguinte, na prática, como conciliar as atividades individuais dos professores, hora atividade, sala de aula e reuniões interdisciplinares? Como reunir professores de áreas afins que têm horários de trabalhos diferentes?
Como estimular os professores a se reunirem, saindo de sua zona de conforto? Bom, vamos responder em conjunto aí? Isso. Então, eu vou começar respondendo a pergunta do professor Marcos, se não me engano, ou Carlos. O professor Marcos, que fala das possibilidades de encontro entre os colegas professores das disciplinas afins para que possam trocar ideias e fazer as possíveis e levantar as possíveis relações interdisciplinares. Então, quando nós apresentamos esta proposta de trabalho, essa proposta de metodologia, ela vem com o intuito de subsidiar o professor no momento em que ele está construindo seu plano de trabalho docente, que acontece no início de cada ano, no meio de cada ano, nas semanas pedagógicas, ou em outros momentos de encontro. Além da possibilidade do plano de trabalho docente, como diz, poder ser realimentado, concomitantemente ao transcorrer das aulas. Mas então essa nossa proposta é uma contribuição, uma instrumentalização ao professor para que ele possa utilizar na construção do plano de trabalho docente, que acontece naquele momento em que os professores estão todos reunidos na semana pedagógica. Então esse seria um momento mais ideal. Professor? Bom, então, em relação à primeira questão da pergunta da colega, como é que podemos evidenciar essa relação interdisciplinar, né? E que fala que na prática a coisa é diferente. E eu concordo em parte com o que você colocou, porque vejam, essas questões abordadas no modo como nós estamos discutindo aqui, realmente não são simples, não são fáceis. E elas não estão também nos manuais didáticos. Talvez essa seja um fator bastante relevante ao professor, porque o professor não está acostumado a elaborar o seu próprio material, a discutir, talvez, essa questão de uma forma cooperativa, em conjunto com as outras disciplinas, né? Portanto, interdisciplinar, porque às vezes não, de fato, o que nos tem mais confortável nas nossas ações pedagógicas, né, é fazer aquilo que está prescrito, que está nos livros didáticos, que está na tradição, aquilo que nós aprendemos com os nossos professores, aquilo que nós, de fato, fomos instruídos nas nossas graduações, né, e em qualquer um desses momentos, essas práticas não são realmente exploradas, né, na formação inicial, né, e isso, quando nós pensamos em transportar para a sala de aula, numa perspectiva aí que possa estar discutindo em conjunto com outras disciplinas, né, essa questão da interdisciplinaridade, isso realmente fica fica difícil ao professor, porque não temos muita tradição nisso. Mas eu volto a colocar que é possível, e nós fizemos aqui algumas sugestões, né? O fato mesmo de se pensar o corpo humano, qual seria a eficiência do corpo humano, qual seria a troca de calor que existe, né? Que nós perdemos diariamente, como é que nós aproveitamos essa energia na forma de trabalho. Claro, tudo isso que eu estou dizendo não está no livro de física. Tudo isso que eu estou dizendo não está no livro de biologia e nem de química. Mas está numa questão problemática em que está presente no nosso cotidiano e compete a gente se debruçar, evidentemente, um pouco mais sobre isso para construir uma sequência, uma atividade, uma prática pedagógica em que isso possa ser respondido. E talvez não seja completamente respondido, mas com certeza isso no processo de ensino-aprendizagem é bastante relevante e tem uma grande contribuição a dar. Ok, as perguntas foram esgotadas. Se vocês quiserem dar os seus adeuses. Colegas professores de ciências ou das ciências da natureza, o nosso agradecimento, ou o meu agradecimento, já que cada um vai fazer o seu próximo agradecimento, por vocês estarem presentes. Esperamos ter novas oportunidades de interação. As dúvidas, as inquietações, as contradições que vocês perceberam, por favor, como eu pedi,
anotem, registrem e não deixem, como que eu posso dizer, não deixem no vazio. Conversem com os colegas, recorram aos técnicos dos núcleos e procurem explorar essa possibilidade de metodologia, para que, como a colega ali fez o questionamento, para que a teoria e a prática não se afastem. A problemática que existe muitas vezes é de, como a própria colega falou, a pessoa voltar para a sua zona de conforto. E quando nós estamos na nossa zona de conforto, muitas vezes nós nos afastamos da realidade, e esse afastamento da realidade faz com que aconteça um insucesso escolar, porque nós percebemos essa crescente dificuldade do sucesso escolar. Então, isto fomenta, isto nos provoca a procurar novas metodologias para dar conta da situação atual. Então, colegas, um abraço a todos e vamos trocar informações e recorrer aos nossos técnicos. Um abração. Gente, o trabalho do professor em sala de aula é um trabalho árduo, precisa muito tempo, demanda muito tempo para ir atrás de informação, de pesquisa, de metodologia. Enfim, nós entendemos tudo isso porque nós aqui também somos professores. Mas fica a dica, continuem na luta e sucesso a todos. Agradeço a presença dos colegas de Química, obrigado pela participação. Qualquer dúvida, estamos à disposição, é só nos procurar. Obrigada. Bom, também agradeço vocês por esse momento aqui que nos proporcionou, né, tá trazendo essas informações, e ficamos aí disponíveis a contribuindo aí com algumas orientações para além dessas que tratamos aqui, né? Você pode entrar em contato conosco por meio do técnico, o técnico pode entrar em contato conosco por meio do e-mail, do telefone, né? E eu acho que vamos pensar mais, essa questão ainda não está resolvida, né? Vamos buscar mais reflexão sobre a proposta que eu sugeri para vocês para a disciplina de Física, né? E aceitamos também contribuições, sugestões, evidentemente, vamos trocar aí as nossas experiências, né? Muito bem, é isso aí, um abraço a todos vocês. Obrigada a todos pela presença. Eu aproveito para lembrar, então, que amanhã, às 10 da manhã, temos a Escola Interativa abordando a disciplina de Matemática. E na sexta-feira, às 14h30 da tarde, temos a Escola Interativa abordando a área de linguagens. Então, as línguas, língua moderna, língua portuguesa, arte e educação física. Então, o pessoal que for nessas áreas, compareça, então, para assistir a gente. A gente fica disponível também na Escola Interativa para que você, através do e-mail escolainterativa@sed.pr.gov.br, mande suas sugestões para os próximos temas, para que a gente entre em contato com os departamentos e sugira novas escolas interativas para vocês. Obrigada a todos e até mais.